Capítulo 2. Da celebração do termo de colaboração ou de fomento. Seção 1. Normas gerais. Artigo 5º. O regime jurídico de que trata esta lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar, inciso 1, o reconhecimento da participação social como direito do cidadão. 2. A solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva. 3. A promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável. 4. O direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas. 5. A integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social. 6. A valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. 7. A promoção e a defesa dos direitos humanos. 8. A preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente. 9. A valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. 10. A preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões material e imaterial. Artigo 6º. São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria, inciso 1, a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da sociedade civil para a cooperação com o poder público. 2. A priorização do controle de resultados. 3. O incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação. 4. O fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações da sociedade civil. 5. O estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e publicidade. 6. A ação integrada, complementar e descentralizada de recursos e ações entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos. 7. A sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de gestores públicos na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância social com organizações da sociedade civil. 8. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção individual ou coletiva de benefícios ou vantagens indevidos. 9. A promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos da ciência e tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da população em situação de desigualdade social. Seção 2. Da capacitação de gestores, conselheiros e sociedade civil organizada. Artigo 7º. A União poderá instituir, em coordenação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e organizações da sociedade civil, programas de capacitação voltados a, inciso 1, administradores públicos, dirigentes e gestores. 2. Representantes de organizações da sociedade civil. 3. Membros de conselhos de políticas públicas. 4. Membros de comissões de seleção. 5. Membros de comissões de monitoramento e avaliação. 6. Demais agentes públicos e privados envolvidos na celebração e execução das parcerias disciplinadas nesta lei.
Parágrafo único. A participação nos programas previstos no caput não constituirá condição para o exercício de função envolvida na materialização das parcerias disciplinadas nesta lei. Artigo 8º. Ao decidir sobre a celebração de parcerias previstas nesta lei, o administrador público, inciso 1, considerará obrigatoriamente a capacidade operacional da administração pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades. 2. Avaliará as propostas de parceria com o rigor técnico necessário. 3. Designará gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz. 4. Apreciará as prestações de contas na forma e nos prazos determinados nesta lei e na legislação específica. Parágrafo único. A administração pública adotará as medidas necessárias tanto na capacitação de pessoal quanto no provimento dos recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar a capacidade técnica e operacional de que trata o caput deste artigo. Seção 3 da Transparência e do Controle. Artigo 9º revogado. Artigo 10. A administração pública deverá manter em seu sítio oficial na internet a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento. Artigo 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o artigo 10 deverão incluir, no mínimo, inciso 1, data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável. 2. Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB. 3. Descrição do objeto da parceria. 4. Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso. 5. Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo. 6. Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. Artigo 12. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. Seção 4 do fortalecimento da participação social e da divulgação das ações. Artigo 13 vetado. Artigo 14. A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação, por radiodifusão de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta lei, mediante o emprego de recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. Artigo 15. Poderá ser criado, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, de composição paritária entre representantes governamentais e organizações da sociedade civil, com a finalidade de divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração previstas nesta lei.
Parágrafo 1º. A composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração serão disciplinados em regulamento. Segundo, os demais entes federados também poderão criar instância participativa, nos termos deste artigo. Terceiro, os conselhos setoriais de políticas públicas e a administração pública serão consultados quanto às políticas e ações voltadas ao fortalecimento das relações de fomento e de colaboração propostas pelo Conselho, de que trata o caput deste artigo. Seção 5. Dos termos de colaboração e de fomento. Artigo 16. O termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. Parágrafo único. Os conselhos de políticas públicas poderão apresentar propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil. Artigo 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. Seção 6 do procedimento de manifestação de interesse social. Artigo 18. É instituído o procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria. Artigo 19. A proposta a ser encaminhada à administração pública deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1. Identificação do subscritor da proposta. 2. Indicação do interesse público envolvido. 3. Diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver. E, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Artigo 20. Preenchidos os requisitos do artigo 19, a administração pública deverá tornar pública a proposta em seu sítio eletrônico e, verificada conveniência e oportunidade para a realização do procedimento de manifestação de interesse social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. Parágrafo único. Os prazos e regras do procedimento de que trata esta seção observarão regulamento próprio de cada ente federado, a ser aprovado após a publicação desta lei. Artigo 21. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Parágrafo 1º. A realização do procedimento de manifestação de interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria. Segundo, a proposição ou a participação no procedimento de manifestação de interesse social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente. Terceiro, é vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de procedimento de manifestação de interesse social. Seção 7 do Plano de Trabalho.
Artigo 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento, inciso 1, descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas. 2. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados. 2A. Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria. 3. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas. 4. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. E o resto revogado.